Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Na última aula nós falamos sobre associação, nós fizemos um pequeno exercício para exemplificar o uso da associação em programas Java. Na última aula também nós fizemos aqui o if-else para verificar as nossas variáveis de referência antes de utilizar, porém ficou faltando de professor. Então, só para corrigir um pequeno erro da última aula, nós podemos fazer dessa forma aqui. Copio o código, Ctrl V, if diz professor for diferente de nulo, nós colocamos aqui professor diz ponto professor ponto get diz ponto professor ponto get nome. Na verdade, nós podemos copiar essa linha aqui. Ctrl X, Ctrl V, nenhum professor. Então, só corrigindo o erro que faltou fazermos na última aula. Então, agora vamos falar de mais um conceito que nós temos na orientação a objeto. É um conceito chamado herança. Então, praticamente todas as linguagens orientadas a objeto trabalham com herança, algumas de um jeito mais complicado e outras de um jeito mais simples. Herança no Java é muito simples. Uma vez que você entende o conceito, você desenvolver códigos utilizando a herança é fácil. O problema é você identificar a herança trabalhando em uma arquitetura com mais de 30, 40 classes. Então, só lembrando, quando nós temos associação, nós temos o relacionamento tem um. Então, nós estamos aqui na classe seminário, o seminário ele tem um professor, o seminário tem um local, e o seminário tem alunos. Então, isso é muito importante, lembrar essa palavra tem. Porque agora que vamos trabalhar com herança, você irá utilizar a palavra é um. Então, vamos criar um novo pacote, pacote H, herança. Então, clique no botão direito, New Package H herança. Cliquei no local errado. No Java Core Package H herança. Novamente vamos criar o package classes, seguindo o mesmo padrão de todos os outros pacotes. E vamos criar aqui uma classe chamada pessoa. Herança é utilizada em Java por basicamente dois motivos. Um, você reaproveitar o código. Dois, você utilizar polimorfismo. Vamos criar alguns atributos aqui característicos de pessoa. Por exemplo, nome e CPF. Vamos criar também uma nova classe aqui chamada endereço. Essa classe endereço vai ter rua e bairro. Crie os métodos get e set. Selecione tudo. E na classe pessoa, nós vamos adicionar um endereço, porque pessoa vai ter um endereço. Então, preste atenção no pacote para não confundirmos as classes. Endereço. Crie o método get e set para eles também. E nós temos aqui nossa classe pessoa construída. Agora suponhamos que você tenha que criar uma classe funcionário. Essa classe funcionário deverá fazer parte desse projeto. E na hora que você começar a construir essa classe funcionário, você vai se ver repetindo certos campos. Por exemplo,
nome, CPF, private, endereço, porém, geralmente funcionário vai ter um campo a mais chamado salário. Você vai criar os métodos get and set para todos eles. Então, se você olhar bem, a classe funcionário e a classe pessoa têm praticamente os mesmos atributos. De certa forma, eles estão relacionados, porque se você lembrar do conceito de orientação a objeto, você extrair algo do mundo real, você abstrair algo do mundo real para o mundo computacional. Logo, se você parar para pensar no mundo real, um funcionário não deixa de ser uma pessoa. A diferença entre funcionário e pessoa são apenas alguns campos mais específicos, ou seja, funcionário é uma extensão de uma pessoa. Então, no Java, quando você diz que uma classe vai estender as funcionalidades de outra, por que estender? Porque pessoa tem nome, CPF e endereço. Funcionário tem nome, CPF, endereço e salário, ou seja, eu vou estender as funcionalidades da classe pessoa. Significa que a minha classe funcionário é uma classe mais especializada. No Java, nós utilizamos a palavra extends seguida do nome da classe. Então, tome cuidado com o pacote H herança. E agora nós temos a classe funcionário, que é uma subclasse da classe pessoa. Então, nós podemos remover esses atributos. Bom, então nós já sabemos agora como fazer para estender uma classe. Funcionário é uma pessoa. Então, lembre que nós estávamos utilizando a palavra tem um, só que agora nós estamos utilizando é um. Então, funcionário é uma pessoa. Como nós representamos herança na UML? Muito simples. No nosso caso aqui, nós temos uma classe pai, uma superclasse chamada pessoa, e nós temos uma classe chamada funcionário. Então, essa classe funcionário, ela é uma subclasse de pessoa. Então, repare que a setinha, ela é fechada e os dados e o interior dela é branco, diferentemente desse tipo de seta onde a seta é aberta. Isso é utilizado na associação e dessa forma utilizado na herança. Então, você tanto pode fazer dessa forma, mas não precisa necessariamente estar embaixo. Então, poderia estar mais ou menos assim. Então, ambas as formas são válidas. Então, vamos fazer nosso código funcionar aqui, criando um pacote de testes. Então, new Java Core aqui no nosso pacote, vamos criar teste. Então, h herança.teste. New Java Class. Herança teste. PSVM. Estamos seguindo o mesmo padrão para a nomenclatura de classes. E agora vamos fazer um pequeno teste aqui, criando primeiro uma pessoa. Então, pessoa, P recebe new pessoa. P.setNome, Gina.
p.set CPF, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos criar aqui o endereço, end, recebe new, endereço, end.set bairro, 1, end.set rua, 25. Então, aqui nós criamos, vamos passar para cá, nós criamos um objeto do tipo pessoa e um objeto do tipo endereço. Então, nós inicializamos tanto pessoa como endereço e agora vamos associar esse endereço à pessoa. p.set endereço, esse objeto endereço que nós acabamos de preencher. Vamos voltar para a classe pessoa e vamos fazer um método imprime. Public void imprime salt nome mais diz.nome. Então vai ser nome, CPF e endereço.get rua. Vamos imprimir somente a rua para simplificar. Então, nós temos aqui nome, CPF, endereço e nós temos o imprime. Para testarmos, p.imprime Ctrl Shift F10, Ctrl Alt L para organizar o código. Apertei um botão errado. Ctrl Shift F10. Então, está funcionando perfeitamente nosso código. Então, nós criamos uma pessoa, criamos um endereço. E agora, funcionário? Se nós viermos aqui na classe funcionário, nós vamos ver que nós temos apenas o salário. Vamos verificar isso. Funcionário da classe H herança, F recebe new funcionário. F.set. Então você pode ver que nós temos aqui 4 métodos. Apesar que se nós formos aqui para a classe funcionário, nós temos apenas o get salário, set salário. Isso porque funcionário ele está estendendo a classe pessoa, ou seja, todos os atributos que são de pessoa e os métodos fazem parte agora da classe funcionário. Então, f.set nome Augusto, f.set CPF 98765, f.set salário 15.000, f.set endereço, vou utilizar o mesmo endereço que eu criei aqui, end. E agora, como é que eu faço para imprimir os dados do meu funcionário? Bom, nós sabemos que o nosso funcionário herda todos os métodos da classe pessoa. O que acontece se eu chamar f.imprime? Vamos ver o resultado. Vamos colocar uma mensagem aqui para separar a nossa pessoa do nosso funcionário. Então, Ctrl Shift F10. E essa é a mágica que nós temos da herança. Nós temos aqui o objeto de pessoa e nós temos o objeto de funcionário. Mas em nenhum momento nós criamos um método imprime aqui para funcionário ou o método getSet para nome, CPF e endereço. Mas isso é possível. A utilização deles é possível porque a classe pessoa é uma superclasse de funcionário, ou seja, funcionário está estendendo as funcionalidades da classe pessoa. Funcionário é uma pessoa, é uma subclasse de pessoa, e funcionário é uma classe mais especializada que classe pessoa. Então a classe pessoa ela é mais genérica. Sempre as classes acima elas vão ser mais genéricas do que as classes
abaixo. Porém, se nós verificarmos aqui na nossa impressão, não temos como imprimir o salário. Por quê? Porque na classe pessoa nós não temos salário. O salário é uma característica de funcionário. Então nós temos que contornar esse problema de uma outra forma. Então, na próxima aula nós vamos ver como contornar esse problema e imprimir salário juntamente com os dados que nós temos. Então, eu vejo vocês na próxima aula. Até mais!